Boa noite. O programa Opinião em Debate dessa noite tem como tema tecnologia educacional. Para discutir esse importantíssimo assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O professor Marcos das Neves Tucano, gestor educacional, lá no Colégio Integrado Jaó. A Lúcia Kratz é coordenadora de curso de especialização no IPOG e doutora em administração. E o Wilson Santana, que é diretor da editora W. E também o Reilly Vacil Rangel, superintendente executivo da Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia. Bom, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones 3201-7688 e 3201-7708. Bom, professor Tucano, eu quero começar aqui com ele. Professor, nessa área de tecnologia educacional, o que realmente está efetivamente fazendo diferença nas salas de aulas hoje, que já está implantado e o aluno já está usufruindo? O Rosenval, foi bastante apropriado esse programa sobre esse assunto, porque existe muita confusão em termos do que é tecnologia educacional. As pessoas confundem computador na escola com computador em sala de aula, com computador com internet em sala de aula, tablet, livro digital, livro eletrônico, colocam tudo numa mesma cesta, né? E cada coisa tem uma aplicabilidade. Por exemplo, o que já vem sendo usado há muitos anos, 3, 4, 5 anos, são as lousas digitais, as lousas interativas, aquelas lousas que substituem com muita vantagem o antigo quadro negro. Então, elas podem ser usadas nas salas para dar uma aula normal, nos moldes que as aulas eram dadas antigamente, no antigo quadro negro, que nem negro era mais, já era verde, né? Só que com movimento, com luz, com filmes, com, por exemplo, se eu estou dando lá na minha área, que é biologia, coração humano, tetracavitário, eu posso colocar uma simulação gráfica de um coração batendo, o sangue entrando pelo ventrículo, saindo pelo outro, enfim, mostrando o funcionamento do coração e outras coisas. Se o professor de História está falando sobre a Segunda Guerra Mundial, ele pode passar um filme feito durante a Segunda Guerra Mundial. Esta é a lousa interativa. A novidade agora é o livro digital, que nós temos que diferenciar o livro digital, que é o livro simplesmente digitalizado, do livro eletrônico, que é o livro digitalizado, mas interativo, onde o aluno pode interagir com aquele livro. E essa é a diferença entre o livro digital e o livro eletrônico. E também se falar em capacitação de professores, em adaptação de grades curriculares e várias outras coisas que precisam ser feitas para que o livro digital possa efetivamente servir ao nosso alunado. É interessante que o professor Tucano, ele tem lá um centro de excelência em educação com resultados inquestionáveis por mais de 5 anos consecutivos. Quer dizer, é um projeto que provou ser eficiente lá no Colégio Integrado Jaó, porque tem mais de 5 anos que é um centro de excelência educacional inquestionável. Quer dizer, então, o que ele está implantando está dando certo, porque tem mais de 5 anos que comprova-se isso na prática. Agora, professora e doutora Lúcia Kratz, alguns críticos dessas inovações tecnológicas dizem o seguinte: o aluno aprende tudo isso, interação com a internet, mas o que está caindo? Está caindo a possibilidade do aluno tornar esse ensinamento muito agradável, produtivo na prática, quando ele vai ter que usufruir disso. Então, ele fica muito dependente da tecnologia e pouco produtivo. Tem gente que até faz uma brincadeira, fala: sabe como é que você apaga o cérebro dessa turma nova aí? Como? Desliga a eletricidade. Pum! Aí ninguém sabe pensar mais. Será que corre esse risco, não? Olha, o jovem, é inquestionável hoje você entender que existem os conflitos de gerações. Então, a geração, que é a geração que está aí, que está chegando no mercado de trabalho, por exemplo, a geração Y, ela não existe mais uma possibilidade de retroagir. De dizer, não vou usar a tecnologia e vamos tirar a internet, vamos tirar esse meio de comunicação. Agora, é importante também fazer esse jovem aprofundar, porque hoje o que nós percebemos é que o jovem, ele conhece muita coisa,
sabe de muita coisa, está sempre antenado, conectado, mas na hora de aprofundar, de dar uma dimensão e de realmente fazer uma discussão mais profunda, ele já se perde um pouco. Então, eu acho que é o equilíbrio, é buscar também trabalhar esse outro lado e talvez usar a tecnologia a favor, e não só como meio de comunicação, também usando, né, os livros digitais e fazendo uma aula um pouco mais interessante para esse público, né? Esse público tecnológico, né? Eu quero agradecer aqui a valorosa contribuição hoje do Silvio César Mello, uma figura fantástica que veio acompanhando. Com quem que o Silvio veio de vocês? Veio aqui com o Wilson Santana, né? Aí o Silvio, faltou uma pessoa para atender o telefone, e o Silvio se prontificou imediatamente a colaborar conosco aqui. Muito obrigado pela companhia e meus agradecimentos ao Silvio César Mello, que está fazendo as vezes de telefonista aqui hoje. Mas o Wilson, você que é o diretor da editora W, então o que nós vamos fazer? Vamos, no futuro muito próximo, acabar com o livro na forma como nós todos conhecemos? Livro físico. O livro físico, quer dizer, vai virar aquele negócio assim, quer dizer, hoje você pega uma máquina de datilografia, eu ganhei boa parte da minha vida, 20 anos, numa Royal, era uma máquina de datilografia Royal daquela comum, né? E agora você tem uma Royal lá, assim, é um objeto tipo histórico. Relíquia. Relíquia. Será que nós vamos ter o livro? Ó, o que é? Ah, o que é isso? É um livro, ó, que interessante. Corremos esse risco, não? Em 3 anos, diz as más línguas que o livro vai, na verdade, se tornar um livro digital. Recentemente eu recebi um e-mail de uma determinada editora também concorrente nossa, que eu também sou professor, eu recebi esse livro. Eles já estão disponibilizando esse livro já via internet para o professor. Então não tem como fugir disso mais não. Quando nós começamos com a tecnologia, na verdade eu não comecei nessa época, devia ser na sua época inclusive, nós começamos com um disco rígido de 1 metro de diâmetro. Posteriormente, nós começamos a trabalhar com um computador que era inicialmente de madeira, em 1960, mais ou menos. Sim. Hoje nós estamos chegando num pendrive que armazena milhões e milhões de dados. Eu vou te então contar, não tem como fugir. Eu vou te contar a historinha da minha época, que você fazia jornal com chumbo, no começo de conversa. Tipografia. Tipografia, né, com chumbo. E depois, quando vinha as notícias do exterior, era um teletipo, né? Aí você tinha que ter um corredor de 40, 50 metros para ter aquelas bobinas, né? Era uma atrapalhada tremenda. Hoje, como você disse, está no pendrive. Não tem como fugir. E as empresas, na verdade, estão tentando descobrir uma maneira de disponibilizar esses dados sem perder recurso. Porque é caro produzir esse material, não é barato. Agora, Reile, você que é superintendente executivo da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, aqui nós vamos fazer até um programa para nós falarmos só sobre a sua secretaria, de tantas coisas interessantes que você me falou, a gente já está sabendo, nós já agendamos esse programa. Mas tudo que nós estamos falando aqui dá a impressão que é o seguinte, legal, mas é a turma do andar de cima que pode usufruir disso. A turma do andar de baixo, continua a pão e água. O que o Estado está fazendo para que essa tecnologia, que já está acessível às classes mais favorecidas da pirâmide social, estejam disponíveis também para as pessoas humildes, para as pessoas que ganham baixo, né, de baixo salário, para as crianças mais pobres? Existem alguns programas do governo, tanto a nível federal quanto estadual, em conjunto, inclusive já houve no atual governo, no governo Marconi, a distribuição de alguns equipamentos. Mas é muito importante lembrarmos o seguinte, que não basta distribuir, nós temos que ter um conjunto de ações para que, de fato, nós possamos atingir os objetivos. Não é apenas substituir um livro, ou como o Tucano disse, substituir uma lousa comum por uma lousa digital que vai fazer com que os resultados sejam atingidos. De forma alguma. Nós precisamos compreender que existe uma parte educacional, uma metodologia que deve ser aplicada juntamente com os professores, para que os alunos possam, de fato, assimilar esse conhecimento. Quer dizer, a tecnologia, ela é um meio, ela não é o fim. Né? Isso é muito importante a gente considerar. Não é simplesmente o fato de distribuir tablets, netbooks, que isso vai solucionar. Não pensa assim que a solução hoje nós vamos substituir todos os livros por tablets. Isso vai resolver? De forma alguma, nós podemos complicar. Não quer dizer que um aluno que utiliza hoje um livro, que simplesmente você entregar um tablet para ele vai se transformar.
Pode ser até o contrário. Porque isso aqui, um tablet ou um notebook, ele tem outras informações que pode causar a dispersão, né, dos alunos. Ele pode se voltar para outras situações e o foco mesmo, o ensino, ele passa à margem disso. Tanto que as pessoas falam, um computador sem você saber o que fazer com ele ou como utilizá-lo, é uma máquina que não serve para absolutamente nada. É uma grande calculadora. É importante falar, Divaldo, também, que o professor sempre foi e vai continuar sendo o protagonista. Porque o que o tablet, o que o livro digital, o que o livro eletrônico, a lousa eletrônica vai trazer? As informações com maior velocidade, com mais parâmetros, mas são informações. E é importante diferenciar informações de conhecimento. Quem vai fazer essa transferência de informação que simplesmente soma e se acumula para o conhecimento que efetivamente pode ser utilizado pelo aluno, é o professor. O professor é o tutor da informação que se transforma em conhecimento. Então, o papel do professor se torna ainda mais importante, dado o volume das informações que devem ser filtradas e transformadas em conhecimento. Tucano, quando eu vejo... Pois não. Tucano, assim, nós temos que, assim, o papel do professor, do aluno no caso, tem um papel meio passivo. Então, eu acho que a tecnologia vai criar uma certa dinâmica entre o papel do aluno e o professor. Quer dizer, a situação era 1 para N, quer dizer, o professor para os alunos. Agora, a tecnologia ela vai proporcionar uma interação, onde que essa relação ela vai diminuir um pouco essa questão de 1 para N, não? É por isso que eu disse que o professor vai se tornar intermediário. De lá para cá e daqui para cá. É a diferença da televisão, que a gente senta na frente da televisão e vem só de lá para cá, e da internet, que são duas vias. Então, a digitalização do ensino vai permitir essa troca. Só que tem que haver o intermediário. E softwares e também ambientes propícios para que essa troca se dê. Perfeitamente. Bom, eu tenho que chamar os intervalos, depois eu passo para a doutora Lúcia, queria fazer uma complementação, mas eu me lembro, o professor Tucano dá aula há décadas. 37 anos. Há muito tempo, quando eu encontrei com o professor Tucano, ele estava eufórico, dizendo, nossa, tecnologia maravilhosa, você não acredita o que inventaram. O que foi, Tucano? Giz de cor. Agora tem, em vez do branco tem azul. Eu passei por isso, sim. E ela achava que era a maior tecnologia do momento. Agora eu vejo o Tucano falar em tablets, não sei o quê, e eu ainda lembro dele do tempo que ele estava eufórico com giz de cor. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já.